Que a paz e a graça de Deus estejam com todos. Passando aqui para fazer um momento de reflexão com você. Qual é a melhor maneira de você ajudar um pecador que não conhece o Evangelho ou um pecador que se desviou do caminho? Se você realmente ama essa pessoa e quer ajudá-la, eu vou aqui passar algumas passagens bíblicas, alguns versículos, para você ter uma noção e fazer uma diferenciação. Qual é o melhor caminho? Você deve orar e jejuar por ela? Ou você deve apresentar a palavra de Deus a ela? A princípio, já digo, é a palavra de Deus. Vamos ler e prestar atenção na progressão do que acontece com o pecador. Quero começar com a leitura de Mateus 3, versículo 2. Começou assim: João Batista dizia: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. O que os pecadores tinham que fazer? Arrepender. Isso começa com o princípio básico da pessoa reconhecer o próprio erro. Vamos para Mateus 3, versículo 8. Depois da pessoa se arrepender, produza um fruto digno de arrependimento. A pessoa que se arrepende muda o comportamento. Abre aspas. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, por si própria ela não tem condição de se arrepender ou de mudar. É só com o agir do Espírito Santo na vida dela para ela conseguir ter essa força. Só que esse agir do Espírito Santo vem no ouvir a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir a palavra. Então, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra, ela ganha essa condição. Ela ganha o poder de dizer sim ao Espírito Santo ou não, porque Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Vamos pro próximo versículo, Mateus 4, versículo 17. Aqui já era o próprio Jesus dizendo. Versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Prestaram atenção? O arrependa-se está sempre no começo. Vamos para uma próxima passagem. João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se eu não estou enganado. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Acho que eu vou ler o 9 e o 10 também. Veja bem, a pessoa se arrependeu, vai produzir fruto, né? Vamos lá, leitura do versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você veja que o reconhecimento do pecado, a confissão, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, é tudo embasado nas Escrituras. Eu quero deixar uma mensagem também. Eu separei pequeníssimos versículos para abordar esse assunto, mas a palavra de Deus está repleta de capa a capa, entendeu? Em todo o livro, em todo o capítulo está ali abordando essa frase de ponta a ponta. Quero ler com vocês também Lucas 15, 10. Lucas 15, versículo 10. Agora veja bem, quando o pecador se arrepende, dá fruto de arrependimento, confessa os pecados dele, o que será que acontece? Lucas 15, versículo 10. É Jesus falando: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Prestou atenção no detalhe? Essa alegria existe diante, ou seja, na frente dos anjos de Deus. Então quem fica alegre, quem faz a festa é o próprio Deus.
não é os anjos. Interessante, a palavra de Deus, a gente tem que prestar muita atenção no texto, no contexto, nos pontos, nas vírgulas, para a gente interpretar de maneira correta. E daí, para finalizar, esse vídeo é para você aprender a maneira correta de você ajudar uma pessoa que está desviado, caído, ou a pessoa que não conhece. A palavra de Deus frisa que tem que chamar ela ao arrependimento. Orar para ela, fazer jejum por ela, fazer grupo de oração por pessoa que está no pecado, não adianta nada. E eu posso provar. Abra a tua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 7, versículo 16 a 18. Então, vamos para lá. Jeremias, capítulo 7, versículo 16 a 18. Contexto aqui: o povo estava andando errado, contra a vontade de Deus, e Jeremias estava orando pelo povo. Vamos prestar atenção na resposta do nosso Senhor para Jeremias. Versículo 16, acompanha aí. Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. O 17. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Creio que ficou provado. Qual é o melhor caminho para você ajudar uma pessoa que está em pecado? Não é você orar por ela, não é você fazer jejum, grupo de oração, etc. Se você quer ajudar, se você ama essa pessoa, se você quer realmente que ela seja salva, apresente o evangelho, confronte ela com a verdade, tá bom? E chame ela ao arrependimento, à mudança de comportamento e à confissão de pecado. Dessa maneira, você vai estar ajudando ela, tá bom? É uma mensagem breve, mas você pode fazer uma reflexão a respeito do assunto. E confira aí na sua Bíblia todos os versículos que eu li. Eu vou deixar aqui no final, novamente, os versículos que eu abordei. Foi Mateus 3:2, Mateus 3:8, Mateus 4:17, João, primeira carta de João, versículo 9 a 10, Atos 3:19, Lucas 15:10, Jeremias 7:16, 18. É só você pegar a sua Bíblia e conferir, tá bom? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.